Graça e paz, Igreja do Avivamento, queridos, bem-vindos a mais um Shabbat Shalom. Que o Senhor abençoe o seu dia, que esse dia seja maravilhoso. Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Como é gostoso viver, como é maravilhoso viver. E nesse setembro amarelo, não podemos esquecer de promover a vida, de sermos anunciadores das boas novas do Evangelho, porque Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Então, que neste dia, todos vocês que têm tido atitudes, que não tenha valorizado a vida, ou que não tenha tido um desejo imenso, intenso pela vida, a palavra do Senhor diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então, que a vida possa ser doce para você. A vida com Jesus é doce, a vida com Jesus é leve, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o autor da criação, porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas, e desde o início, o nosso Senhor Jesus está com o Pai, e eles disseram, Deus disse, façamos o homem, ou seja, a Trindade Santa já estava ali na criação, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Claro que esse homem pecou, destituído foi da glória de Deus, o pecado entrou no mundo e tudo ficou diferente, não é verdade? Mas mesmo assim Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Neste momento em que eu estou falando com vocês, Ele está aqui, Ele está aí com você, Ele te sonda, Ele te conhece. O Salmo 139, se eu não me engano, está dizendo que não tem como nós nos ausentar da presença do Senhor. Não tem como nós nos escondermos da presença do Senhor. Se fizer a cama no mais fundo do abismo, lá Ele nos encontra, Aonde for, desde o ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Eita, isso é tão gostoso, é tão maravilhoso, isso nos dá uma alegria tão grande dentro de mim neste momento, está agitada a minha alma, ao mover dentro de mim. Por quê? Porque aquele que crê em Jesus, a Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. E é isso que nos motiva a viver. A vida é bela, a vida é linda. Por mais que o mundo esses dias tenha estado cinza, não é mesmo? Está faltando a chuva, muita poeira, um sol. Mas mesmo assim, se nós observarmos a natureza, se nós prestarmos a atenção na natureza, todos os dias o Senhor pinta uma tela nova para nós. O passarinho passa e canta, eles celebram, as folhas batem palma e assim por diante. Amém? Então vamos para mais uma devocional nesta manhã. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer a sua fidelidade a esse programa. Então, e você que está aí, por favor, deixa um joinha, compartilhe esse link agora, se inscreva no canal, ajude a divulgar esse canal. Eu não sei muito como que faz, mas eu acho que se você pegar aí e compartilhar nos seus grupos para que as pessoas entrem, se inscrevam e assistam, nós vamos chegar um pouquinho mais longe e alcançar outros corações que estão precisando. Então, nesse setembro amarelo, quero agradecer aqui a pastora Sheila, por ter colocado esta poltrona tão linda aqui, não sei se foi ela, a Neia ou a Alessandra, mas enfim, foi de Deus colocar esse amarelo, Que a vida seja linda, maravilhosa e poderosa para você. E os desafios da vida você consegue vencer, porque Deus te deu capacidade para isso, ok? E hoje nós vamos falar de algo não é tão fácil de falar, tá? O tema desse Shabbat hoje é afeto real. O que será esse afeto real? Não é um tema tão fácil ou tão doce de falar, mas, porém, quando nós conhecemos, nós não ficamos presos em cadeias, quando nós temos o conhecimento. E quando nós temos o conhecimento, nós podemos colocar tudo que nos acontece ali numa mesa, ou diante de nós, metaforicamente falando, e nós conseguimos, então, resolver as situações através do conhecimento, principalmente o conhecimento de Deus. Então,
Um afeto real. Que afeto é esse, que não é tão fácil de falar, mas eu vou tentar para que você possa ter um conhecimento e saber quando isso aparecer na sua vida, né? Porque não tem como não aparecer. Então pega aí a sua caneta, pega seu caderno, pega a sua Bíblia, para que você possa anotar juntinho e crescer um pouquinho mais nesta manhã, tá? Afeto real. Então o que será esse afeto que faz parte? Olha, esse afeto ele faz parte dos seres propriamente humano. Se você é humano, claro, você é um ser humano, né? Esse afeto faz parte da nossa vida, esse afeto faz parte da minha vida. Por muitas vezes eu fui atingida por esse afeto e ainda sou, né? Porque esse afeto é uma condição existencial, ok? Eu não sei se você já pegou. Esse afeto é uma condição existencial, ou seja, ele faz parte da nossa existência. Esse afeto que é real, parece que não tem, claro, não tem como você pegar, mas você sente esse afeto, né? Faz parte da nossa existência, ou seja, acompanha a nossa história, esse afeto, tá? Ele faz parte da vida. Quem acompanha bastante aí o Shabbat já pegou, porque eu sempre falo, ó, faz parte da vida, queridos. Não podemos não querer que esse sentimento venha na nossa vida, porque faz parte da vida. Nós nunca iremos conseguir recalcar esse sentimento, nós nunca vamos conseguir recalcar esse afeto. Esse afeto, ele não fica recalcado de maneira nenhuma. Quando ele vem com tudo, e se você tiver sabedoria de Deus, você vai saber os sinais, vai poder entender, vai poder resolver, tá? E para o teórico Kierkegaard, eu acho que é assim que fala, Kierkegaard, esse afeto é a dor da existência. Olha só que tremendo, você está curiosa, porque mulher é curiosa, né? Não é? Meu Deus, essa curiosidade nossa é lindo, porque quando nós temos curiosidade, nós vamos cavar, nós vamos buscar, né? Então, para esse autor, o Kierkegaard, esse afeto é a dor da existência. Meu Deus, mas será que existir dói? Existir dói, é a dor da existência humana, né? Então vamos lá, vamos revelar qual é esse afeto. Esse afeto se chama angústia. Lembraram agora? A angústia faz parte da vida, né? E hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre esse tema, sobre a angústia e alguns pontos que pode gerar a angústia, e ela não consegue, você não consegue recalcar a angústia, tá? E em primeiro ponto que nós vamos tocar hoje, o porquê que essa angústia existe, por que será, e você nem talvez imaginava uma coisa dessa. Essa angústia vem porque, na verdade, as pessoas elas falam assim, eu sou livre, eu tenho liberdade para escolher, eu escolho o que eu quiser, eu escolho a minha vida, eu faço o que eu quiser da minha vida, né? Ou seja, essa liberdade não é uma liberdade, não é verdade? Nós fomos condenados por Deus a essa liberdade, ok? Então, na verdade, a liberdade, ela foi uma condenação para a raça humana, né? E por que nós fomos condenados à liberdade? Ou seja, nós teremos que fazer escolha, e fazer escolhas traz esse afeto real na nossa vida, chamada angústia. Fazer escolha traz angústia. Você fica tão feliz com a tua liberdade, só que fazer essa escolha nos traz angústia. Por quê? Porque ao escolher alguma coisa, eu chego numa loja, eu vejo lá vários celulares, né? Peguei o celular aqui agora, pode ser qualquer outro objeto. E eu queria todos, mas não tem como eu ter todos, né? Eu vou ter que escolher um, então eu vou ficar com angústia de não ter os outros, ou seja, né, ao escolher algo, eu preciso renunciar outro algo. Uma pessoa que se escolhe se casar, ela precisa renunciar a todos os outros parceiros da vida. Então, escolher traz angústia. Eu preciso escolher algo e renunciar a algo. Viu só como que é
importante nós conhecermos um pouquinho sobre a angústia, porque a angústia ela é confundida por aí, né? E o segundo ponto, para um outro teórico, eu quis colocar esses teóricos aqui, né, para que você possa entender um pouquinho mais profundamente o que é essa angústia. Para Heidegger, eu acho que é Heidegger ou Heidegger que nós falamos, a angústia, ela nasce da consciência de não podermos evitar a morte. Então, olha só onde gera angústia. Primeiro, nós somos condenados à liberdade. Então, temos a angústia da escolha. Segundo, nós não fomos feitos para gostar do cheiro da morte, né? Então, essa angústia, ela nasce da consciência que nós não temos como fugir da morte. Não temos como evitar a morte. Então é importante nesta manhã você entender um pouquinho, porque às vezes você fica procurando essa angústia no peito e você não sabe de onde vem. Então agora, essa palavra esclarecedora para a sua vida, você já vai detectar. A angústia faz parte da existência humana, não tem como eu não ter angústia. A angústia faz parte porque fomos condenados à liberdade. Eu tenho que escolher. Se eu escolher seguir Jesus, eu preciso renunciar a todos os outros senhores. Se eu escolher outros senhores, ao espírito que eu me submeto nele, eu vou prosperar, então eu preciso renunciar a Cristo. Não tem como eu ter tudo. Então isso gera angústia, porque as pessoas vivem angustiadas, porque elas querem tudo. Eu estou vivendo uma angústia nesses dias, por quê? Porque eu amo quase todas as teorias que eu tenho lido, eu acho conteúdo importante em tudo, eu queria tudo, mas eu não vou conseguir ter esse tudo. Então, por isso essa palavra surgiu, para que eu também possa organizar dentro de mim, fazer uma escolha na minha vida, tá? E a partir dessa escolha, trabalhar bem com essa escolha, saber onde eu quero chegar, como eu vou chegar, quando eu vou chegar e qual é o meu objetivo final. Deu para entender um pouquinho, meninas? Então, a angústia nasce desta consciência que nós não podemos evitar a morte. Você conseguiria evitar a morte? Não tem como evitar a morte. A morte, ela é um anjo, biblicamente falando, e não tem como. Jesus foi o único que venceu a morte. A morte olhou para ele quando ele morreu, quando ele esteve ali diante dela e teve que devolver ele a vida porque não encontrou pecado nele. Então a angústia vem por nós não conseguirmos evitar a morte, tá? Porque nós precisamos renunciar a algo nessa escolha e somos condenados a essa liberdade. Ela é um afeto existencial. Não tem como, ela vem junto com a existência, tá ok? E é muito normal a angústia também ser confundida com a ansiedade. Então eu quis colocar hoje esse Shabbat bem assim, nessa experiência que eu estou tendo, nesses ensinos que eu estou tendo, para que você também possa receber, não leve 49 anos para descobrir sobre isso e não saiba lidar com o que está acontecendo no teu interior, né? Ela é normal ser confundida com a ansiedade, né? Porque o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é diferente da angústia. A ansiedade é uma expectativa que é gerada em você pelo futuro, que se nós formos falar de futuro, cadê o futuro? Né? O futuro, você pensa nele daqui 10 anos, 5 anos, ok, é curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, essa expectativa do futuro, né, causa essa ansiedade, né, pelo que ocorrerá ainda nesse futuro. Então a ansiedade é gerada, ou seja, essa expectativa pelo futuro, seja um futuro bom ou ruim. Porém hoje eu quero colocar aqui entre parênteses, a palavra de Deus diz em Jeremias 29:11, eu é que sei que futuro tem para vós. Estava aqui pensando se é Jeremias 29:11. Isso mesmo, é 11:29. 29:11. Eu é que sei que plano eu tenho para vocês, né? Um futuro de paz e não de guerra, né? Para vos dar o fim que desejais. Então, essa expectativa pelo futuro gera essa angústia. Então, aqui, biblicamente, você que crê na mesma fé que eu creio, que é uma pessoa que crê na palavra, então você pode acreditar
que o seu futuro será de paz, o seu futuro será que você creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então não andeis ansiosos, porque não está vendo teu filho no caminho do Senhor. A gente vê muito isso, né? Vá tranquilo, porque o Senhor está cuidando de vocês. Olha como Ele cuida de mim. Minha mãe faleceu, eu tinha 3 anos. O meu pai, eu tinha 15, 16 ou 14, não me lembro muito bem agora. Fui uma pessoa muito rebelde, né? Como diz a música da Rita Lee, você é ovelha negra da família, né? E hoje estou aqui, o Senhor me chamou para o propósito divino, tá ok? Então calma, aqui você já vence essa angústia sua aí, a sua casa, o seu futuro é de paz, segundo a palavra de Deus. E a angústia também, a angústia é diferente da ansiedade, por quê? A angústia não é porque você está com expectativa, claro que vai misturando os sentimentos, mas porém, ela envolve um sofrimento psíquico, né? A angústia, ela envolve um sofrimento psíquico, físico, corporal. Por quê? Porque ela aperta o peito, né? A ansiedade dá um ataque taquicardia, né? Ela acelera o teu peito, a ansiedade faz você suar, faz você, né, dar esse ataque meio que de pânico. Porém, a angústia é como se você tivesse sendo, como se tivesse uma pata de elefante em cima do seu peito. Ela te oprime, ela te... É como se você estivesse debaixo de uma opressão, entende? Então, ela parece que tem essa pata de elefante apertando o seu peito. E junto, vem com a angústia... Claro, uma dificuldade para respirar, porque você está angustiado, o teu peito está apertado. Não tem pessoas que falam, parece que eu estou sendo sufocado, né? Não tem aqueles sonhos, quando você sonha que você está sendo sufocado, aquilo ali simboliza angústia. Eu já tive muitos sonhos assim, de querer falar, parece que está sendo sufocado ali, e não conseguir lutar na hora daquele mal está acontecendo e você está tentando se sair daquilo e então vem aquele aperto, aquela ânsia, aquela agonia. Então, eu acredito que eu estou conseguindo passar para você mais ou menos o que é essa angústia e você que está angustiado aí já está detectando, não é verdade? Tomara que você não esteja, mas se você estiver, calma. Calma, porque ela faz parte da vida, ela faz parte da existência humana. Ah, mas eu sou crente e não deveria viver angustiado. Quem te disse isso? Se o próprio Jesus, ele esteve tão angustiado que a Bíblia diz que o suor dele se transformou em gotas de sangue, saía sangue pelos poros. De tanto angustiado, ele disse, eu estou angustiado até a morte. E ele chega nos 12 dele e fala, vocês não pudeste velar comigo uma noite, ou seja, estar em vigia comigo uma noite, orar comigo, porque eles estavam tão cansados, eles estavam dormindo e Jesus estava angustiado. Então, calma, meu irmão, tá? Tira essas cobranças de cima de você. Ser crente também tem dificuldade, temos aflições. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Jesus diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tá ok? Ele já venceu por nós, tá? Então, quando nós estamos angustiados, é diferente de ansiedade. Nós estamos muito além da ansiedade em si. Olha, além. Se a ansiedade é difícil, imagina a angústia. Por quê? Porque a angústia, ela traz consigo o quê? Uma sensação de que eu não vou dar conta, né? Ela traz uma sensação de impotência diante do sofrimento. A angústia é um sofrimento. Dá a impressão que eu não vou dar conta, dá a impressão que eu não vou sustentar, né? Eu estou impotente diante desse sofrimento que eu estou passando, tá? E a origem da palavra angústia, ela deriva da onde? Do latim angustia, né? Que significa brevidade, misérias. Ou seja, ela é sinônimo do quê? De aflição, presta atenção, aflição, agonia, aperto, apertura, martírio, tormento, tortura, tribulação e, claro, ansiedade, né? Não, ela vai além da ansiedade, mas ela é sinônimo
de todo esse sofrimento. Então agora pensa comigo, meu Deus, como a sociedade, a humanidade está sofrendo. Quando nós paramos para pensar nesse sofrimento, nós podemos agora, de uma maneira global, ver o ser humano andando pela rua, em casa, limpando as famílias, os casamentos que está sendo detonado, os adolescentes, né? Porque as pessoas acham que adolescente não sente angústia, sente muita angústia, né? E nós então podemos ver a situação que está a humanidade. Só Jesus. Jesus é a resposta, né? Jesus é a resposta. Aqueles que foram treinados para conhecer a mente humana, trabalhar com o psique, né? São armas poderosas nessa busca, nessa ajuda. Mas Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então a angústia, ela é contrária. Olha só. A angústia, ela é contrária ao contentamento. Quem está debaixo de angústia está fora do contentamento. Está fora da alegria, está fora da felicidade. É o antônimo, né? Do contentamento, da alegria e da felicidade. Mas nós trouxemos aqui um breve relato, porque o assunto é imenso, queridos. Temos tantos artigos, tantas coisas referente à angústia, né? Esse mal que não é desse século, esse mal sempre existiu. Olha Jesus lá angustiado. Imagina o coração de Maria, angustiado ao ver seu filho. Imagina tudo que a igreja primitiva passou, as angústias da perseguição, né? Mas o que fazer diante desse afeto existencial? O que nós precisamos fazer? Agora sim, nós precisamos primeiro abrir o nosso coração diante de Deus. Nós precisamos levar diante de Deus os nossos afetos. Nós precisamos conversar com Deus. Não é aquela oração formal, não é aquela oração, aquela liturgia, solenidade, toda aquela solenidade, mas você conversar com Jesus como filho, conversa com o Pai, ou com o irmão mais velho, ou com um amigo, né? Abrir o coração diante de Deus. O Salmo 18, versículo 6, Davi, ele nos dá um modelo, né? Ele diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Olha que terapeuta maravilhoso é esse Jesus. Olha que psicólogo, 2 psicólogos. Na minha angústia eu não bati em uma porta qualquer. Na minha angústia eu não corri no vizinho e fui lá brigar, lamentar a vida. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro, help, né, ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu minha voz e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Né? No contexto aqui, o que Davi está dizendo? Se você ler um pouquinho lá em cima, ele está dizendo que laços de morte o cercaram. Olha só, torrentes de impiedade, ele diz, me impuseram terror. Laços de morte, gente, meu Deus. Né, me cercou, torrentes de impiedade. Olha, o que é uma torrente de impiedade? Impuseram terror na alma dele, na vida dele. O verso 5 do Salmo 18, ele está dizendo: cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Aí no verso 6 ele diz: na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Então você já viu o que é angústia, você viu aqui um exemplo, só coloquei esse exemplo só de Davi, mas nós temos muitos outros, para não ficar tão longo o Shabat, né? Você já viu que ela é existencial, que ela faz parte, como que ela vem, onde ela surge, ela vai além da ansiedade, é o antônimo da alegria, né? E como fazer? Invocar, abrir o coração, gritar, pedir por socorro ao Senhor. Então, nesse Shabat, eu quero aconselhar você, abra o seu coração diante de Deus. Amém? Hoje mesmo, não precisa esperar vir ao culto amanhã ou hoje à noite, né? Nesse Shabat. Mas hoje mesmo, aí mesmo, você pode abrir o seu coração para Deus. Você pode colocar um louvor e gritar por socorro e pedir socorro e falar: minha alma está angustiada, Senhor, por isso e por isso, né? Você pode buscar esse socorro que Ele vai te ouvir.
Coloquei aqui o Salmo 25, 17, 18, que diz assim: as ânsias do meu coração têm se multiplicado. Nesses dias tem mesmo, né, queridos? O meu também, né? Eu acredito que o seu também. As ânsias do meu coração têm se multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Tira-me dos meus apertos. Está apertado. O peito está angustiado, está uma agonia que só. Tira dos meus apertos. Olha para a minha aflição, minha alma está aflita, minha alma está... por que estás abatido, ó minha alma? Por que te aflige dentro de mim? Diz o salmista, né? E ele está dizendo, olha para a minha aflição e para a minha dor. Gente, quanto sofrimento aqui nessa pessoa, nesse salmista, né? Perdoa todos os meus pecados. Então quer dizer que pecados traz também essa angústia, porque você está fora daquilo que você escolheu. Você escolheu Jesus, então agora eu vou caminhar por esse princípio, eu vou pensar como Jesus, eu vou buscar as novidades do céu para mim, né? Então o assunto sobre angústia é muito vasto, ficaríamos aqui o dia todo, né? Só que precisamos nos movimentar na direção do nosso Pai. Nós precisamos buscá-lo mesmo que tateando, diz o apóstolo Paulo, né? Porque senão não vamos vencer. Nós precisamos movimentar na direção do nosso Pai. Por quê? Porque Ele nos conhece. Ele sabe das nossas aflições. Ele sabe do nosso interior. Ele sabe o que eu estou pensando agora, que a tua casa seja muito abençoada, né? Ele sabe dos nossos anseios, e o anseio gera angústia, porque eu tenho muito anseio em alimentar a igreja, eu tenho muito anseio em ensinar o que eu tenho aprendido, eu tenho muito anseio em aplicar o que Deus tem dividido, derramado na minha vida, e quando nós temos anseio é angustiante, quando nós desejamos pelos outros é angustiante. Tem pessoas que você tem muito desejo de ajudar, mas você não consegue ajudar se a pessoa não quer ser ajudada, não é verdade? E aí você ficava ali tentando, e vasculhando, e orando, e sem dormir, até que eu aprendi que se a pessoa quer ajuda, ela vem, ela pede ajuda, e ela também vai, arregaçar as mangas e falar, me ajuda, mas eu também vou me ajudar. E não você tomar a guerra dela, né? E ela ficar lá de boa, com os ganhos que ela tem, né? De todas as enfermidades, seja da alma, psíquica, física, e não fazer nada. Então, as ânsias nós vencemos também, entendendo sobre isso, até onde eu devo chegar, até onde eu devo ir, e assim nós vamos organizando as nossas vidas. E eu sou uma pessoa que tenho muito anseio, né, no meu interior, e o salmista, então, nos ensina o que fazer. Tá? Buscar o Senhor, falar com Ele, porque Ele nos conhece. E para fechar, eu quero dizer que nós olhamos para a angústia e temos como o sentimento negativo. Quando tudo isso que eu falei, nossa, que horrível a angústia, né? Nós olhamos para ela e nós, então, temos ela como sendo uma coisa muito negativa. Claro que ninguém quer angústia, mas imagina a vida sem angústia, né? Como que você ia saber o valor de tudo aquilo que você tem hoje? Não tem como. Então, ou seja, nós olhamos e vemos como um sentimento negativo, mas ela tem valor, tá? E é por isso que eu trouxe a questão de que ela existir. Por quê? Porque nós tomamos consciência de que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, tá? Então, eu tenho que escolher, opa, olha, consegue pensar comigo? Se eu posso escolher, é sinal que eu existo. Quando eu não escolho, eu estou negando a minha existência. Quando eu permito que outro escolha por mim, eu estou negando que eu existo. E eu não vou poder escolher. Então, na verdade, a angústia da escolha é muito bom. Porque é sinal que eu existo e eu faço escolha. E outro não vai escolher por mim, né? Então, quando nós tomamos consciência de que somos responsáveis pelas nossas escolhas, e que mesmo que eu não escolha, eu estou escolhendo, eu preciso saber disso, não é? Não há como eu ficar neutro.
tá? Por falar aqui um pouquinho mais da escolha. Pois se eu não escolho, alguém vai ter que escolher por mim. Então, a decisão não será minha. Exemplo, se eu não me posicionar na minha chamada, vamos falar aqui, sou a pastora, né? Se eu não me posicionar na minha chamada, alguém me transferirá de lugar. Não é verdade? A igreja pode chegar e dizer assim, olha, a senhora não está se posicionando na chamada da senhora, então tchau. Né? Nós não queremos mais. Ou simplesmente virar as costas, procurar outro pastor, não é verdade? As pessoas são livres para isso. Elas não são obrigadas a caminhar conosco, porque o discipulado não é senzala, é um convite à liberdade. Mas se eu não me posicionar na minha chamada, se eu não escolher me posicionar, não tem como eu ficar neutro. Né? Outro vai fazer essa escolha por mim. E o que eu vou estar negando? O direito da minha própria existência. Então, pensou como isso é muito forte, meninas? Você precisa fazer escolhas. E pior do que não decidir, pior do que decidir mal é não decidir nunca e deixar que outro decida por você. É muito forte isso aqui. E a angústia, ela é muito importante. Tá? Nossa, apóstolo, a senhora é uma pastora falando que angústia é coisa do inferno. Claro que nada que é ruim vem de Deus para nós, vem das nossas próprias escolhas, porque o homem pecou, destituído foi da glória de Deus, a terra surgiu a brolhos, o pecado entrou, a morte entrou, né? Então a angústia, ela é importante. Por quê? Porque ela me faz entender que não há como eu, olha só, presta atenção, reviver o passado. Né? Eu até quero ver aqui para não ficar nada de fora. Não tem como eu reviver o passado de um dia, né? Que um dia foi um futuro. O meu passado um dia foi um futuro. Olha que interessante. Mas se eu tenho muitas pessoas que estão angustiadas por isso, porque elas não conseguem reviver o passado, não conseguem mais voltar lá atrás e fazer diferente nas suas escolhas. Já foi, querido. Já foi, minha querida. Então, o que nós precisamos? Conscientizar disso. Por isso a angústia é importante. Não tem como eu voltar lá e reviver esse passado que um dia foi um futuro para mim. Então, o que eu preciso fazer? Cortar o cordão. Ó, corte o cordão aí com o passado, siga a sua vida, ultrapassa essa linha de limitação, que, né, você hoje tem 30 anos, mas ainda está com as emoções lá nos 15. Ultrapassa, corta esse cordão com o passado. É importante ressignificar, ela é importante porque assim nós vamos ressignificar e seguir em frente, né, e ser vitorioso. Amém? Eu acredito que hoje deu um pouquinho para você entender sobre essa angústia. Então, entender também é importante a angústia para nós entender que a morte faz parte da vida. É importante entender que a morte é a única certeza da vida. Nasceu um ser humano hoje, nós já sabemos que ele vai morrer um dia. A morte, ela é uma noiva da vida. E, enfim, quando nós organizamos isso, nós vamos viver nossos melhores dias nessa terra. Eu vou viver hoje como se fosse o último dia. Então, eu não vou sair de casa sem abraçar meus familiares. Eu não vou sair brigado. Eu não vou sair sem... Eu não vou deixar pontas soltas aqui no meu dia de hoje. O que eu devo e já venceu, eu vou pagar, vou pedir perdão, vou reorganizar minhas emoções, vou reestruturar, né, o meu cognitivo, vou ressignificar a minha vida, eu vou reelaborar a minha história, vou fazer as pazes com o meu passado. Olha, foi bom enquanto durou. Ai, minha mãe era assim, meu pai era assim. Pai, muito obrigado pela vida. Vou seguir a minha vida. E o Senhor só me deu aquilo que o Senhor tinha condições de me dar. Minha mãe, a senhora só fez por mim aquilo que a senhora tinha condições. A senhora não é perfeita, mas a senhora é uma mãe suficientemente boa, como diz o Winnicott, né? Então nós precisamos entender que a morte, ela é a única certeza da vida, fazer essas pazes. Então por isso a angústia é boa, porque ela nos leva a entender tudo isso. Amém, queridos? E essa é a palavra nesta manhã. Eu espero que a tua vida tenha sido tocada por ela. Eu espero que sirva para você colocar no papel, assistir de novo e reorganizar, para que você não fique aí não querendo angústia, né? Mas ela vem. Quando ela vem, você dá um salto e você organiza a tua vida. E não fique somente esperando que outro resolva por você. Faça o que você tem que fazer. Escolha. Bem ou mal, mas escolha.
Porque pior do que não escolher é ficar indeciso. Indecisos não conquistam, vai ficar sempre rodando. Escolha se você quer servir ao Senhor ou não, escolha se você quer o mundo ou não, escolha o que profissão você quer e vá em frente. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que esse Shabat tenha sido uma bênção na tua vida. Eu amo poder estar trazendo do que o Deus derrama na minha vida. Mesmo porque uma caixa d'água de 1000 litros cheia de água tem que ser derramada, né? Ela não serve para mais nada se ela estiver cheia e ali só vai ficar aquela água parada, juntando mosquito, principalmente se tiver com a tampa aberta, não é verdade? E eu não quero tampar essa tampa, eu quero sempre derramar do que Deus deu na minha vida. Já perdi muito tempo da minha história e agora bora conquistar, bora porque lá fora tem muito o que fazer. Beijo no coração de vocês e até o próximo Shabat Shalom.